Esta semana, semana 6 do PET 3, a última semana que nós temos desse plano de ensino doutorado 3, segundo ano, nós damos continuidade novamente à filosofia de Immanuel Kant, sobre a temática agora conhecimento a priori e a posteriori. Sempre é bom ter como em vista aí o a priori são categorias que estão na nossa mente, no, no ato de racionalizar, e aí, a posteriori diz respeito à experiência. Então é continuidade Immanuel Kant, porque na semana 5 já havíamos feito uma pequena introdução, Immanuel Kant dentro do contexto do iluminismo. Então agora nós vamos dentro da sua chamada filosofia transcendental, o transcendental que tem aí o significado de estudar, de verificar o tipo de conhecimento em que nós investigamos aí princípios que são gerais, universais, e os conceitos, a priori, eles possibilitam aí a experiência sensível e a busca do conhecimento. Então nós vamos perceber que temos aí o conhecimento a posteriori e o conhecimento a priori. Quando a gente cita qualquer frase aí do dia a dia, ao analisar, igual tem um exemplo dentro do texto, a bola é branca, ou a garrafa é azul, qualquer outro elemento, o que define o que é branco, o que é azul, é as experiências que nós temos, de padronizar até mesmo pela linguagem, mas a gente sabe pela experiência que nós adquirimos, esse conhecimento. Isso é um conhecimento a posteriori. E o a priori, ele está anterior àquilo que é a nossa experiência sensível. Então, ele não acrescenta nada de novo. É algo que já está intrínseco ao sujeito, ou seja, o predicado da frase, ela faz parte já do sujeito. A gente, no senso comum, seria dizer algo que é redundante, né? Falar porque já está ali implícito, está intrínseco ao sujeito. Igual o casado não é solteiro. Isso é algo que já faz parte. Toda pessoa que é casada, ela não é solteira. O triângulo, se ele tem três lados, se ele é triângulo, ele tem três lados. Então, quando você diz o triângulo tem três lados, isso daí, então, é uma frase em que o sujeito triângulo, é aquilo que seria o predicado, tem três lados, ele está já intrínseco ali ao triângulo, já faz parte dele. Isso daí é um chamado conhecimento a priori. Então, esse conhecimento a priori em Kant, ele nada acrescenta ao que é conhecido, porque ele já está, ele é base do nosso pensamento, já está aí nas categorias que nos ajudam a pensar aquilo que é o mundo posterior, e é chamado aí, né, conhecimento a priori, são explicativos ou analíticos, né? Isso faz parte aí da subdivisão do conhecimento a priori em Kant. Então, nós temos aí, pela experiência, são chamados, então, aqueles que são o conhecimento sintético, o conhecimento empírico, ampliativo. A questão que Kant, é importante, ele faz essa síntese dos dois conhecimentos, e na época é muito importante isso. A filosofia de Kant sempre é muito cheio de termos filosóficos, é toda uma filosofia bem racionalista mesmo, bem filosófica, não racionalista no sentido da corrente filosófica racionalista, mas é uma filosofia bem pura que precisa ter aí entrar no mundo da filosofia para entendê-la, mas ele foi muito importante naquele contexto em que vivia,
em que havia um embate muito grande na teoria do conhecimento, que atinge todas as áreas humanas, todas as áreas de pesquisa, ciências. A filosofia ela é fundamento de vários pensamentos, de várias ideias. Então, para ele, o conhecimento, então, ele faz essa síntese dos dois, entre o empirismo e o racionalismo, em que, para haver conhecimento, primeiramente, a experiência, com certeza, ela é aquilo que traz esse conhecimento à nossa mente, e a nossa mente ela tem categorias que fazem, então, pensar naquilo que os sentidos apreendem no dia a dia, né? E a nossa mente ela vai estar movimentando, comparando, analisando, então as duas coisas caminham juntas. E a primeira porta de entrada para esse conhecimento, então, é a experiência. Então, quando nós falamos a priori, sempre tem aqui como exemplo, alunos do ensino médio, a gente falar sobre a filosofia de Kant sem citar exemplos fica muito mais complexo e abstrato, porque é um nível que os alunos vão aprender, mas muitas vezes eles aprendem mais quando estiver lá na universidade, o nível de abstração. Aí vai conseguir dar esses passos a mais, amadurecer nas ideias. Então, citando o exemplo, né, esse a priori, que é esse conhecimento que já está, o predicado e já está intrínseco, quando nós falamos a bola é circular, o que aqui de novo acrescenta? Apesar que a gente pode citar exemplos de bola aí que não são circulares, mas de forma geral e universal, toda bola ela é circular. A luz ilumina, isso é óbvio, né, que a luz ilumina, porque a iluminação dela já está intrínseca nela. Agora, quando nós falamos a garrafa é verde, mas o que é o verde? Então, é uma experiência que a gente adquiriu na vida. Para você saber que aquilo é verde, você foi escutando. Mas o verde em si, ele não explica. Uma lâmpada tem 60 watts. Existem vários outros tipos de lâmpada. Então, são experiências que a gente conhece, esse tipo de conhecimento, a gente conheceu na vida. E a gente foi comparando, escutando, gravando. Isso é chamado conhecimento a posteriori. E na filosofia de Kant é interessante observar a relação dos dois, né? Então nós temos aí categorias na nossa mente que movimentam e depois as experiências faz com que essas categorias a gente possibilite perceber o que é de novo, o conhecimento que é de novo, né? Há ainda juízos que são ao mesmo tempo sintéticos e a priori. Nós temos vários exemplos que então incluem os dois tipos de conhecimento, em que depois Kant vai ter um termo próprio para isso. Nós temos que perceber a partir da sua fala, de todo o seu pensamento, que o conhecimento, na visão de Kant, é um composto, então, entre a sensibilidade e o entendimento. O que é sensível é o que passa pelos nossos sentidos, é aquilo que é a experiência, o a posteriori, que no senso comum a gente fala o posterior, né? Depois de fazer a experiência de quê? O que é que faz com que a experiência chegue à nossa mente? Os sentidos que nós temos, os 5 sentidos nossos. E o entendimento é a razão, né? Então são as impressões que a gente tem, sensíveis, mais o pensar nessas representações. Isso daí é os dois compostos que faz com que o conhecimento a gente adquire, né? Dessa forma, Kant estabelece um limite. Existe um limite para o conhecimento humano. Isso daí foi muito importante para mostrar o limite de cada forma de conhecer, aí até mesmo para valorizar e perceber o papel da ciência, o papel até onde nós podemos conhecer, e acaba eliminando um pouco muita a questão da imaginação, né? Coisas que são fora da realidade e que são criadas. E isto Kant
deu um nome chamado fenômeno, e que nós podemos só conhecer os fenômenos. Isto é, o que é os fenômenos? São representações que são aí interligadas entre as nossas intuições, da sensibilidade nossa e as categorias do entendimento que nós temos, que Kant vai citar, né? Aqui a gente não vai entrar em detalhe dessas categorias de espaço e tempo. Então, tem várias categorias que nos definem, que ajudam a gente a pensar aquilo que nós estamos vendo. Então, eu vejo, a partir eu vejo uma garrafa que é branca, por exemplo, uma garrafa que é verde. Como que eu sei que ela é branca, que ela é verde? Então, eu tenho os meus sentidos que apreendem. É claro que isso daí vai vir depois, a questão da linguagem, mas assim, aqui a gente já percebe que existe uma linguagem que a gente padroniza, aquele é branco, e tudo que eu ver que corresponde, que eu vou comparando, uma parede, algo que é branco, então eu comparei com aquilo que eu estou denominando na garrafa, né, que eu estava comparando. E as categorias que me fazem não é só a sensação. Então a minha razão ela tem categorias de estruturas que me ajudam a perceber isso. E me ajudam a movimentar esse pensamento que vai dando nomes, né? Toda essa mudança de colocar limites no conhecimento e de perceber que o que move mesmo, o que faz o conhecimento, não é o objeto em si, na relação entre sujeito e objeto. Kant faz uma chamada revolução copernicana, ou a virada copernicana na filosofia, Copérnico, aquele que faz a mudança de... Não é a Terra que está no centro do universo, mas o Sol, né? Então há uma mudança aí do heliocentrismo. Na filosofia, Kant faz essa mudança. Até esse momento, tanto para os racionalistas como empiristas, o importante era o objeto a ser estudado. E Kant vai mostrar que quem está no centro é o homem, ele que é o centro do conhecimento. Então tem que ser analisado o próprio conhecimento, as próprias categorias de entendimento, a própria sensibilidade, os sentidos, né? Então a busca do conhecimento é o próprio sujeito. Kant também, ele tem toda essa questões que nós estamos vendo de conhecimento priori e a posteriori, é uma primeira obra sua, Crítica da Razão Pura, uma obra muito importante para fazer essa teoria do conhecimento, toda a análise. E depois Kant vai ter uma outra obra que vai trabalhar a ética, né? E que é uma sequência. Então, toda essa análise de uma crítica à razão mesmo, de uma razão que seja pura, em que a relação a priori e a posteriori é elemento fundamental para se chegar ao verdadeiro conhecimento. Então, a ética também, ela passa esse sujeito transcendental aí que vai perceber que nós somos livres e que nós temos uma ética, que ela é universal. Por quê? Porque nós temos uma estrutura comum também, de todos nós, de busca, de construção da realidade. E a moralidade humana, ela perpassa a razão, e nós temos o senso do dever, que é o chamado imperativo categórico. Eu busco a justiça pelo bem que significa justiça, isso de forma racional, e não porque vou ser retribuído, ou eu faço isso porque vai ser bom para mim ou para outros. Não, eu busco como um dever universal. A justiça ou o bem, qualquer outro elemento que é um valor, ele é valor racional em si, e não algo que é... Então ele é um princípio universal, de uma lei mais universal, que é bom para todos, independente do gosto, da cultura, do desejo ali.
Então, Kant ele tenta universalizar. Isso se dá até na outra obra dele, do juízo, do belo, da estética. Aqui a gente percebe os três, né? As três grandes obras. Então, que perpassa a teoria do conhecimento, a ética e a estética, o belo. É Kant que dá uma nova visão aí do que é o belo, né? O que é o belo. Ele também, o gosto, ele é universal ou ele é particular? Então, Kant vai trabalhar também essa questão, a partir dessa construção que a gente está vindo, que o gosto ele é sim universal. Por quê? Porque nós temos uma estrutura em comum. Por que que certas coisas a gente considera como bonita e a maioria das pessoas também considera, porque é um padrão de beleza que é idealizado, padronizado. Não, fora dessa visão assim simplista de que há uma ideologia reinante, para Kant existe aí isso da ideologia, essas questões são bem contemporâneas, mas nós estamos aqui na modernidade. O subjetivo, a opinião nossa, também é universal. Por isso que há um gosto, um padrão de beleza, porque nós temos categorias que estão presentes na estrutura nossa, que são comuns, né? Então, os sentidos também nossos, por mais que uma pessoa tenha experiência diferente, ou um sentido mais apurado que o outro, mas as estruturas dos nossos sentidos são iguais. Então, por isso que tem igual. Por mais que um ou outro vai ter experiência diferente. Mas nós temos no nosso paladar mesmo, nós temos glândulas que percebem aquilo que é gosto amargo e aquilo que é um gosto doce. Então, isso é uma estrutura comum que nós temos. Então não é questão de opinião apenas. Existe uma estrutura nossa que permite. Então o belo ele tem uma beleza universal porque a nossa estrutura permite então a perceber essa universalidade. Então você vê que Kant, nós estamos percebendo aqui, é importante perceber toda essa questão da, das suas três obras, e é claro que aqui nós estamos dando uma visão geral, mas é importante, quem quer conhecer um pouco mais Kant, estudar as três principais obras, né? A, a, a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, a crítica do juízo, que vai trabalhar a estética, o que é o belo, a crítica da razão prática, a ética, e a crítica da razão pura, a teoria do conhecimento. Então você vê que são obras que estão interligadas e que mostra essa visão aí da modernidade, muito importante, que vai dar esse ápice aí no filósofo Immanuel Kant. Então nós temos as atividades dessa semana também, espero que vocês possam fazer uma boa leitura, buscar em outras fontes, ver outros vídeos também, para aumentar esse conhecimento. Para quem faz o Enem, nós temos a segunda parte, mas assim, esse tema aí do Kant sempre aparece em várias questões do Enem, e até mesmo ajuda você a citar que é uma base assim, argumentativa e filosófica para as redações, para os temas, né? Então é bom estudar. Fique aí com a nossa segunda parte, faça as atividades e até a nossa próxima aula. Esta segunda parte do nosso vídeo, a gente sempre trata alguma questão que já tivemos aí no Enem. Para quem está preparando para o Enem, é importante ver as questões de filosofia, as temáticas, para até mesmo observar várias técnicas, vários macetes, várias ideias dos pensamentos dos filósofos que já foram tratados no Enem. Nós vamos ver aí uma questão de 2016, que diz respeito à escola de Frankfurt, de dois grandes pensadores da escola, Theodor Adorno e Max Horkheim. Então, que está aí num fragmento de um texto filosófico da dialética do esclarecimento, e da escola de Frankfurt sempre aparece, né, textos aí constantemente. Nós temos a primeira, a segunda geração da escola de Frankfurt. É importante
sempre a gente vê essa temática. Nós temos aí o fragmento, então diz aí sobre a indústria cultural, a liberdade de escolher. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tão pouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha de ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher, o que é sempre a mesma coisa. Então, você vê aí que é um texto que você tem que ler, acostumar as leituras de texto filosófico, porque lá quem vai fazer o Enem não vai. Você faz uma primeira leitura, de repente você não entendeu, aí você vai fazer outra. Quando vê, o tempo voa. Uma questão. Então já percebeu, é bom ter as ideias de linhas gerais. A escola de Frankfurt, ela faz essa crítica à indústria cultural, que a gente percebe aí em meados do século XX. Então nós já temos aí a arte, a música, há uma produção muito mais industrializada, voltada mesmo, mais como centro o financeiro, o econômico. Então você já percebe no final que a questão de escolher, porque nós temos um sentido de que nós somos livres para escolher o que quer, mas a crítica que faz que no fundo nós estamos escolhendo sempre a mesma coisa, porque não há uma diversificação, porque o econômico ele define o que está no topo, o que não está. Então as pessoas, eu vou de repente vou escutar essa música, aí existe aí os tops, né? As que estão mais sendo ouvidas. Constantemente nas redes sociais a gente escuta isso, né? Nossa, isso que está na moda, isso daqui que todo mundo escuta. Aí de repente você vai falar assim, uai, eu vou manifestar que eu gosto disso, mas de repente quase ninguém está ouvindo. Aí você acaba sendo de forma coerção econômica, que no caso seria aquilo que dá mais lucro. Então você acaba sendo direcionado aos gostos que não é seu, na verdade, é o que todo mundo, é aquilo que mais dá lucro, então acaba sendo direcionado. Então, mas por mais que tenha o fragmento, que ele pode tratar de vários assuntos, você tem que observar o enunciado, é ele que direciona o que você vai estar atento. É sempre bom ver, primeiramente, aí eu li aqui, mas eu digo que é sempre bom primeiro ler o enunciado. Você já vai no enunciado para você ver o que está pedindo e na hora de ler o texto você já vai com aquele olhar que você sabe o que é que você tem que perceber melhor ali. Porque igual nós lemos lá, você pode estar direcionando para a cultura industrial, a indústria cultural, a coerção econômica, ou liberdade, ou qualquer outro tema, né? Ou a filosofia da escola de Frankfurt, mas aqui no enunciado é a liberdade de escolha, que já aparece no final lá. Então, qual que é a crítica que está fazendo? Que aqui a liberdade de escolha na nossa civilização ocidental, que a escola de Frankfurt faz essa crítica, de acordo com a análise do texto, então, de acordo com o texto lá que nós lemos, a análise que ele fala sobre a liberdade de escolha, que está no... é o quê? Que a gente, no fundo, a gente sempre escolhe o mesmo. Então, existe uma ilusão, a letra é porque ilusão da contemporaneidade, já nós vamos ver porque as outras não são. Então, há uma ilusão de que nós somos livres, a ilusão da contemporaneidade. Qual que é a crítica que a escola faz? Que é essa liberdade de escolha, na verdade, não é uma liberdade porque nós somos sempre direcionados a escolher. Mas professor, eu sempre sou livre. Então, igual eu disse o exemplo lá da coerção econômica. Coerção
você fazer igual a gente escuta muito na mídia aí, né? Os policiais foram fazer uma coerção de um sujeito para ele ser realmente, ele ir lá depor. Então, é uma ação coercitiva. Ele vai ser conduzido de forma, assim, obrigatória, né? Então, você vai ser conduzido pelas escolhas. Então, nós vemos aí até nos livros também, top 10, os livros mais lidos. Aí, de repente, você vai ler o livro que está no 20 lá, no fundo, você acaba sendo coercitado a fazer aquela escolha dos primeiros. Então, isso é a coerção que a indústria cultural faz. Você escolhe sempre o que está no top, né? Tanto todos esses aplicativos aí que a gente tem, tanto na TV, no celular, você pode perceber os apps aí, que eles aparecem aí, top 10, top 1000, top Brasil, top não sei o que. São vários nomes para você escolher as que mais estão sendo ouvidas. E você acaba escolhendo aquilo que está para ser aceito, né, socialmente, para ali no grupo você dizer que, nossa, eu sou fã disso também. Então você acaba tendo essa ilusão de que você é livre para escolher, mas a escolha acaba sendo direcionada. Então a questão remete à escola de Frankfurt do século X, meados lá, que por sua postura crítica desenvolveu teorias sobre os mais variados temas, como fenômeno das massas, indústria cultural, contradições do capitalismo, complexidade comunicacional, questões éticas, dentre outros. O Theodor Adorno e o Max Horkheim compunham esses intelectuais e presenciou as grandes contradições do século passado, como as grandes guerras mundiais, a Guerra Fria, a ascensão norte-americana e o processo de massificação da cultura, envolvendo a todos nas grandes promessas contemporâneas. Então, a vida nossa contemporânea, do indivíduo, ser livre, ser autônomo, ser, ao mesmo tempo, economicamente, um empreendedor. Então, vários conceitos, ideias que a gente escuta diretamente, né, em vários meios de comunicação, eles têm as suas contradições e as suas ilusões. Muito presente isso. E por que que não é as outras? Igual a letra A. Legado é algo que produz benefícios. Não é uma enganação, é algo que ficou. O legado de uma geração. O legado social é algo que ficou, foi um grande feito. E a liberdade na contemporaneidade, mesmo que a liberdade é uma conquista da modernidade, não da contemporaneidade. Então a gente percebe que ela se perdeu ali, já vai sendo deturpada aquilo que se buscou lá na modernidade. Patrimônio político, primeiro que o tema liberdade pessoal, ou seja, ou coletiva, tem a ver com os direitos nossos naturais e sociais, não com um patrimônio político. Por isso que tem que olhar o que o enunciado está tratando. Letra C, produto da moralidade, também o ponto de reflexão do texto são as ideologias na indústria cultural, a liberdade de escolha, na civilização ocidental e não sobre moralidade. E a letra D, conquista da humanidade, não, é analisado no texto de forma até negativa, né? No momento atual, não. E não visto como uma conquista, se a gente for ver daquilo que é o legado que a gente tem desde a modernidade, praticamente aí é uma perda. Porque você vê que nós somos, pelo texto ali, a gente tem uma coerção econômica. Mas essa coerção econômica se dá na coerção social, aí uma condução nossa de pensamento, que muitas vezes a crítica até de uma introdução à filosofia, né, o senso comum, o senso crítico, nós continuamos ainda a voltar muito para dentro da caverna lá de Platão, ainda usando somente os sentidos, sem muito uso da razão. Essa questão é interessantíssima, faz a gente pensar aqui em estratégias na hora de você fazer questões do Enem, você abordar diretamente e
no enunciado, ver e depois ler e perceber esses termos, que é bom na leitura que a gente faz, né? Então é bom a gente ter uma familiaridade com os termos filosóficos. Então continue aí lendo, aprofundando, siga em frente, vá com empenho, que o Enem aí é uma conquista, é uma preparação, a educação realmente é um caminhar que os frutos vêm bem depois, mas é importante a gente ter essas metas, né? Bons estudos, boa leitura e até o nosso próximo vídeo.